Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam prontos para essa live de hoje. Eu vou esperar todo mundo entrar, eu sei que começou agora. E, e aí, logo que todo mundo entrar, eu já vou começar falando sobre o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a PT infantil e a convidada de hoje é uma médica maravilhosa do Rio de Janeiro, a doutora Luísa Albagli. Ela vai trazer para a gente muita informação e uma informação especializada. Muita gente não sabe, mas a PT infantil ela corre um pouco diferente da forma que corre nos adultos. Então, quando você tem a chance, a oportunidade de ir num hematologista pediátrico para levar seu filho, é muito melhor. A gente sabe que não são todas as cidades do Brasil que têm um hematologista pediátrico. Em muitas cidades acaba ocorrendo o acompanhamento do pediatra com o hematologista geral, mas quem tem a chance de ter um hematologista pediátrico tratando do filho, da filha, a gente super indica. É um conhecimento específico, é um outro olhar, é um olhar com mais carinho, é um olhar com mais atenção. É diferente, gente. E vocês vão perceber durante a conversa que a doutora Luísa é maravilhosa. Ela foi indicada pra gente, acho que há um ano, mas eu já não lembro, faz um tempo que alguns pacientes do Rio de Janeiro me indicaram ela. Ela era hematologista pediátrica de três roxinhos e uma das mães me indicou, falou: Nossa, você tem que conhecer a doutora Luísa. E aí a gente foi atrás, começou a seguir, e realmente o conteúdo da doutora Luísa aqui no Instagram é maravilhoso. E, e aí ela veio conversar comigo, falou: Vamos fazer uma live sobre PT infantil. Eu falei: Nossa, com certeza, quero muito essa live. Então é por isso que a gente está aqui hoje. A gente selecionou algumas perguntas, não vai dar para responder todas, teve bastante pergunta, inclusive para a doutora Luísa, né? Teve gente que mandou pergunta lá na página dela, então a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Algumas perguntas eram bem específicas, praticamente uma consulta médica, então não tem como a gente responder, porque a doutora Luísa não é médica dessa pessoa, né? Não é médica dessa criança roxinha, não tem como ela responder, ela não conhece o caso. Mas as perguntas com dúvidas mais gerais e que todo mundo acaba tendo sobre a PT infantil, a gente vai responder algumas curiosidades também. Então é isso. Deixa eu ver se ela já entrou aqui para eu adicionar. Peraí. Ai, cadê? Ai, só um minuto, gente. Que eu ainda apanho dessa live aqui. Cadê? Peraí. Acho que ela ainda aqui não entrou. Ela deve estar entrando. Sim, ela deve estar entrando. E a gente vai conversar sobre isso e também sobre tratamento, né, medicamentos, também sobre o olhar geral para a PT infantil. A PT infantil ela pode acontecer de diversas formas por conta dos estágios da criança, né? A PTI de uma criança de 2 anos não é a mesma de uma criança de 12 anos. Então, peraí, ela entrou aqui, deixa eu pegar ela aqui. Cadê? Achei. Vamos lá. Então, já mandei aqui para ela o convite. Já foi. Só ela aceitar. Já mandei. Pronto, já foi. Pronto, entrou. Tem um delay, tá, gente? É normal esse delay de live. E a gente vai levando, não tem problema. Sempre me perguntam se a live vai ficar salva, se vai dar pra ver a live outro dia, pra quem tem que colocar a criança na cama nesse horário, tem algum compromisso, ou tem que jantar. A gente sabe, né, que tem sempre alguma coisa. A live vai ficar salva aqui no Instagram e a gente tem o costume de baixar a live e colocar lá no canal do YouTube,
que é o canal só para participar, assim, só para live, tá? Não é um canal que a gente faz, ainda não fazemos, né? Conteúdo exclusivo para o YouTube, mas a gente coloca as lives lá por conta das pessoas que não têm Instagram. Porque tem muita gente que fala, meu pai quer assistir a live, mas ele não tem Instagram, meu avô, minha avó. Então a gente coloca lá no canal do YouTube. Ah, ela tá entrando. Oi, doutora Luísa, boa Olá, noite. Tia, tudo bem? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Ó, melhorou. Cortando minha cabeça aqui, não adianta. Tudo bom? Tudo bem? Todo mundo, né? Da importância de ter o acompanhamento do hematologista pediátrico na PTI infantil. A gente sabe, aqui a gente recebe a mensagem do Brasil inteiro, muitas cidades não têm essa opção de ter um hematologista infantil e acaba tratando o pediatra junto com o hematologista geral, mas eu sempre indico aqui na página, gente, se na sua cidade tem um hematologista pediátrico, leve seu filho, leve sua filha para tratar com ele, porque a gente sabe que o olhar é diferente. Então, se apresente, doutora Luísa. Eu acho que assim, o olhar é diferente e o curso da doença, né, o curso da Sim. PTI é bem diferente em criança e em adulto. Então, acho que isso reforça ainda mais a importância da criança ser acompanhada por um especialista, né, que seja um hematologista pediátrico, porque ele tem esse olhar mais direcionado para o curso da doença nas crianças. Exato. Então, agora pode se apresentar, doutora Luísa. Quem é Bom, você? então, Maria, Da primeiro, onde você veio, onde você atende? Porque todo mundo vai perguntar aqui, onde ela atende? Então ela já vai falar, gente. Não precisa morrer de curiosidade. então, primeiro é um prazer estar aqui com você, tá? Eu acho muito bacana, né, que hoje em dia existem esses Instagrams de famílias que têm filhos com a doença ou de próprias pessoas que já passaram por isso, né, e que acabam estudando muito, trazendo muito conhecimento para as pessoas leigas. Então, acho muito bacana a sua iniciativa, parabéns. Obrigada por estar aqui. Então, eu sou médica, né? Eu sou pediatra e hematologista pediátrica. Eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Atualmente, eu atuo no Rio de Janeiro, na medicina pública e privada, como hematologista pediátrica e hemoterapeuta, tá? Eu atendo presencial no Rio de Janeiro, em Botafogo e na Barra. E para os pacientes de fora do Rio, eu comecei a atender online também, né? Ah, que Coisa legal. que a pandemia trouxe pra gente. Então, é bem legal, porque eu tenho conseguido ajudar famílias, né, e pacientes de Sim, fora do Rio. sim. Não, isso é muito importante, que é o que eu tava falando no começo pro pessoal. A gente tem paciente do Brasil inteiro, e tem gente que mora numa cidade a 400 quilômetros da capital do estado, que não vai ter nem um hematologista adulto, para adultos ali, né, um geral, muito menos um pediatra. Então, assim, esse recurso da telemedicina está trazendo muita ajuda mesmo, oportunidade de melhores tratamentos para lugares e que não tem acesso, porque às vezes assim, tem a farmácia de alto custo acessível, mas não tem a receita porque não tem a consulta médica, entende? Tem esse gap. Então, a telemedicina é maravilhosa por isso. Realmente, para quem tem doenças raras, está ajudando muito mesmo. E assim, realmente, os pacientes que eu tenho atendido, né, de fora do Rio, via online, né, por telemedicina, na maioria das vezes são locais que não tem hematologista pediátrico mesmo. Então, assim, acaba ajudando muito, né? Muito, muito, muito. Eu vou começar a live fazendo uma pergunta que você já estava falando no começo, que eu acho super importante. Como que a PTI ela ocorre nos diversos estágios na infância? Porque a gente tem a primeira infância, a segunda infância, tem a pré-adolescência, a adolescência, e a PTI ela não é uma coisa igual para todas as crianças, ela ocorre de forma diferente. Eu acho importante você falar sobre isso, doutora. Então, vamos lá. Eu acho que um dos grandes objetivos, né, da live de hoje é que as pessoas entendam que a doença, né, a PTI, a púrpura trombocitopênica imune ou trombocitopenia imune, que ela é diferente em crianças e em adultos, né? Em criança, a gente sabe que a maior parte das crianças, elas têm uma PTI aguda, enquanto que nos adultos a maioria se torna crônica, né? Então, logo aí para diferenciar a questão de tempo, a PTI aguda é quando ela dura menos de 3 meses, né? A partir do diagnóstico. A gente tem também a persistente, que dura
mais de 3 meses e menos de um ano, então fica aí nesse intervalo. E a gente chama de crônica quando passa de um ano, então dura mais de um ano após esse diagnóstico, tá? Em criança, a gente tem o pico, a gente tem maior incidência de PTI no grupo de 2 a 5 anos e em outro grupo são os adolescentes, tá? Ah, E outra coisa interessante, assim, que diferencia é, assim, nos menores de 10 anos, a gente tem esse curso mais limitado, né? Então, na maioria dos casos, é aguda. E já na faixa etária dos maiores de 10 anos, e principalmente das adolescentes meninas, ela pode ser mais crônica, ou seja, ela pode ali ter um curso mais parecido com o dos adultos, tá? eu não sabia dessa janela dos 5 aos 10 anos, né? Claro que assim, nada impede, né, que uma criança no meio dessa faixa etária, entre 5 e 10 anos, tenha PTI, mas ela é mais comum, né, no grupinho ali de 2 a 5 anos e na adolescência. Então, falando da faixa etária pediátrica, é mais comum nesses dois grupos. E a gente sabe que quando adolescente é mais parecido com a PTI de adulto, né? Enquanto menores de 10 anos a gente tem um curso mais benigno, mais autolimitado, que geralmente é aguda e dura menos de 3 meses. Eu ia até te perguntar isso. Quando ela acontece em bebês, né, até 2 anos, ela costuma durar semanas, né? Ela é aguda e bem rápida, né? Sim, às vezes pode ser aguda e bem rápida. É muito variável, né? Claro que assim, tudo que a gente fala são estudos, é incidência, existe de tudo, É mas estatística, né? Mas de uma maneira geral, sim. E tá. o que eu acho, assim, não sei, interessante a gente falar, né, nessa introdução é que, então, não sei se todo mundo que está aqui sabe, acredito que sim, né? Quem tem interesse geralmente é algo muito específico, então já entende um pouco. Mas a gente sabe que a PTI, né, ela é uma doença imune, então o próprio organismo da criança, ele tem um anticorpo contra a própria plaqueta, né, que vai destruindo as plaquetas. A gente não sabe ainda ao certo qual é o exato motivo, né, aquele porquê que isso ocorre exatamente. Essa é a pergunta do milhão. Exatamente. E tem vários estudos que indicam que pode ter algum gatilho, né, em criança de uma infecção viral, por exemplo, ou pós-vacinação. Mas em vários casos a gente não acha esse componente. A criança não teve, por exemplo, uma infecção recente ou não teve vacinação. Mas isso está descrito que pode ser um gatilho, né, para que a púrpura aí ela se inicie. E eu ia te perguntar, que é uma pergunta que aparece muito quando a gente faz postagem sobre PTI no geral, e aí as mães perguntam bastante se a PTI infantil é comum virar crônica para o resto da vida. Elas usam essa palavra, resto da vida. Quando na realidade nem em adulto normalmente é o resto da vida. A gente sabe que quando ela vira crônica, ela tem períodos de remissão ali, que ela pode entrar em remissão. Eu mesmo conheço gente que depois de 12 anos de PTI entrou em remissão e está em remissão até hoje. Então não é impossível a remissão por conta do período de doença, não é impossível. É uma coisa, é o que você falou, do mesmo jeito que a gente não sabe como ela vem, a gente também não entende muito como ela vai, porque assim, não tem esse dado ainda, né? Mas em criança tem esse medo da mãe, dos pais, né? Eu falo mãe porque 80%, 90% é mãe. Fala aqui com a gente. É normal. A gente tem que ter essa preocupação. Normalmente eu falo assim, olha, é difícil virar crônica, e mesmo que vire crônica, é difícil para a vida toda, porque para adulto mesmo não é assim a PTI, né? Então, como a gente falou, né, no início, na criança, a maior parte das crianças tem ali a PTI aguda, então com menos de 3 meses ela se resolve sozinha, né, da mesma forma que veio, ela vai embora. Ela pode ser persistente, que é durar aí entre 3 meses e um ano. E quem vira crônica, a definição de crônica é durar mais de um ano, né? Em criança é 10 a 20% das crianças com diagnóstico de púrpura, tá? Então, assim, é uma minoria, né, sem dúvida. E exatamente isso que você falou, quando fala assim, ok, virou crônica, e aí, né? Meu filho necessariamente vai ter sempre a contagem de plaqueta muito baixa? Não. Né? Primeiro que a gente sabe que existem graus de contagem de plaqueta. Então, uma criança, por exemplo, pode ter uma PTI crônica com uma contagem ali que gira em torno de 100 mil, mais ótimo. de mil.
que é bom, né? E tudo bem. Existem crianças também que vão atingir uma contagem normal e que elas vão ter períodos como se fosse de recaída. Então, de repente, ficou resfriada, teve uma infecção, essa contagem pode voltar a cair, mas que de maneira geral ela sustenta ali uma contagem de plaqueta boa, né? Mas de qualquer maneira, se a dúvida é essa, as crianças que têm a duração da doença mais de um ano é uma minoria, mais ou menos 10 a 20% de todas as crianças com PTI. Aqui mesmo a gente percebe isso. Muita gente que vem contar a história nos depoimentos, né? Nos comentários, ou mesmo manda inbox, tem muita gente que manda inbox e fala, meu filho teve PT, fala sempre no passado, né? Teve, e já conta, às vezes 3 anos, 4 anos, mas é sempre no passado, assim. São poucas as crianças aqui que são crônicas, claro que tem, e por isso que a gente também está fazendo a live, mas eu acho que esse índice é bem realista, na verdade. Eu sei que é estatístico, né? Mas é bem realista. Tem um percentual bem pequeno, tá? Que é menor ainda, que seria a púrpura crônica refratária, né? Que na verdade não responde aos tratamentos que a gente chama de primeira linha, às vezes nem responde ao de segunda linha, chega aí para retirada do baço, né? Não responde, mas em criança é bem raro, tá? Então realmente assim, a grande maioria tem um curso. Eu ia até te perguntar uma dúvida que agora é minha mesmo, que surgiu quando a gente estava conversando, que a gente conversou antes, tá, gente? A retirada do baço tem uma idade mínima, né, de indicação? Sim. Assim, a gente tenta ao máximo, né, respeitar isso, porque a gente sabe que o baço, ele tem uma função ali na defesa do organismo, né, uma função imunológica. Então, essa é a nossa preocupação em retirar o baço muito cedo, porque a gente sabe que o risco de infecção grave na retirada do baço, ele é maior em crianças pequenas. Então, geralmente, ali respeita o limite acima de 5 anos, tá? O máximo que consiga esperar, mas respeitando ali o limite de 5 anos de idade. Tá. E também eu acho que normalmente todos os artigos que eu já li sobre PT infantil na retirada do baço, eles falam, a gente só indica no estado, assim, se a criança está com aquele sangramento grave, uma esplenomegalia, né, com um baço super imenso, inchado, sequestrando. A retirada do baço na PTI, né, infantil, que é o que a gente está falando aqui, nunca vai ser a primeira escolha de tratamento, né? Então, mesmo que a criança... É importante você falar isso. Mesmo que tenha sintoma, sangramento grave, por exemplo, tá? A retirada do baço nunca vai ser a primeira escolha. A gente tem outras drogas aí, a imunoglobulina, o corticoide, que vão entrar como primeira linha, né? Então, a gente deixa... A retirada do baço é considerado um tratamento de segunda linha. Então, geralmente, quando esse paciente ele não responde a nenhum tratamento de primeira linha e ele tem sangramento, né? Porque eu acho que um objetivo meu aqui grande dessa live é que as mães, as famílias entendam que não é toda criança com PTI que tem indicação de fazer tratamento, de fazer medicação. Eu acho que essa é uma das principais dúvidas, assim, quando eu vejo o paciente com recém-diagnóstico, né? A família, obviamente, super entendível, fica muito nervosa, preocupada, insegura e não entende que às vezes não tem indicação de tratar, né? Porque a criança não tem sintoma, ela não tem sangramento, ela só tem aquela contagem baixa de plaqueta. Então, acho que isso é fundamental aí da gente. Eu acho que é um assunto que fala pouco aqui no Brasil e é engraçado, assim, falar pouco. A gente não vê falar muito também de PTI, a não ser a gente, que você, né, doutora, mas assim, globalmente, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, eles falam muito eles levam muito a sério o HCC, que é aguardar e observar, que é a primeira, tecnicamente, eles consideram essa a primeira linha de tratamento geral para criança, que é não dar nenhum medicamento e esperar aquelas 4 semanas, né? Em caso de não sangramento. Exato. Está indicado o watch and wait, que ele fala, que é observar e aguardar, se a criança não tem sangramento, né? Sim. E aí eles indicam isso, e é muito comum, em congressos que eu já fui, muitas crianças que não fizeram tratamento e a PTI se resolveu, né? Sozinha. Caso que nunca precisou tratar. Eu acho que também difere dos adultos, né? Em criança, a gente tem muito realmente a PTI
sem sangramento, às vezes até sem mancha roxa. Até uma das perguntas que me fizeram, é possível ter PTI sem sangramento, sem mancha roxa? É possível, né? Às vezes a contagem de plaqueta não é tão baixa, ou às vezes até é baixa e não vai levar a nenhum sangramento, né? Eu mesma, eu como adulta, eu só fui ter sangramento, eu fui ter mancha roxa com 12 mil plaquetas. Com 13 mil já não tinha mancha nenhuma e estava super baixa. Isso pode acontecer. Tem um termo que alguns clínicos gerais, não são hematos que falam, às vezes falam PTI seca, né? Que não é o termo científico, mas que é como eles querem descrever quando eles encaminham o paciente para um hematologista, o clínico do posto, tal, o pediatra. O primeiro contato da criança, do PS, eles falam, ele tem uma púrpura seca, uma PTI seca, que seria essa PTI sem o sintoma do sangramento aparente, né? E assim, eu acho um tema até super importante para pediatras gerais também, porque eu acho que é importante que, na maioria das vezes, essa criança, num primeiro momento, ela vai cair para um pediatra, né? Então, sim, seja na emergência ou numa consulta de rotina, às vezes você pode descobrir no exame de rotina. Então, assim, é super importante o pediatra ter esse olhar para conseguir fazer esse diagnóstico, né? Ou suspeitar ali que é alguma coisa e encaminhar para o especialista. Ou sem saber, mas saber que tem que encaminhar, ou já entendendo mesmo, olha, uma provável PTI, né? Enfim. Eu acho assim, essa é a minha opinião como paciente e sei lá, mãe, né? Opinião como paciente, assim. Se tem uma alteração no sangue, eu acho que todo pediatra deveria tecnicamente já encaminhar para um hematologista, porque eu acho que a gente não pode julgar pelo hemograma. O hemograma da PTI só altera a plaqueta, ele não altera mais nada. Então, se a plaqueta está em 100 mil, por exemplo, naquele mês, e a criança vai ficar 3 meses sem ir no pediatra, 4 meses, vai refazer hemograma e deu 70 mil. Eu acho que o pediatra já tem que desconfiar e falar para procurar um hematologista pediátrico. Sem alarde, né? A gente sabe que criança é muito comum, tem infecção viral que vai ali causar uma queda de plaqueta transitória, né? Que, sei lá, em 2 semanas já vai resolver. Mais diferente da PTI, né? Que é uma coisa ali que vai caminhar um pouco. Eu acho. É bom que você falou da plaqueta transitória, que eu queria já entrar no assunto que eu acho muito importante no momento que a gente está vivendo falar, que é sobre a importância da vacinação, porque a vacinação, ela causa medo nas mães roxinhas, né? Nas mães de crianças com PTI. Muita mãe escolhe atrasar a vacinação, ou fazer hemograma na véspera da vacinação, mesmo às vezes sem levar o filho ao hemato, né? Ao pediatra hemato, até por conta do sistema de saúde, se for no público. Às vezes a consulta é a cada 3 meses, né? É na janela, né? A vacinação acaba sendo na janela das consultas e tudo. Só que a vacinação é muito importante para quem tem PTI, para quem tem PTI em tratamento com imunossupressor, principalmente. Eu acho que você tinha que falar sobre isso, doutora, porque então, eu não sou doutora, então o pessoal não me escuta. A vacina realmente é um tema assim que assusta as mães, né, dos filhos com PTI. Acho que talvez por ter alguns relatos de que talvez a vacina seja também um gatilho, né, que pode ali gerar PTI. A vacinação ela não está contraindicada, tá? Então a gente deve manter o calendário de vacinação atualizado, sim. Sempre perguntam: a vacina do Covid é contraindicação para paciente com PTI? Não é contraindicação. Aí você pode falar, mas eu li que já tem estudo falando de PTI pós-vacina do Covid. Ok, assim como já tem estudo falando de PTI pós-infecção por Covid, né? Então, assim, a vacinação está indicada, tá? As crianças que fazem terapia com imunossupressor, se elas estão imunossuprimidas naquele momento, elas não podem tomar vacina com vírus vivo, né? Vírus vivo. Então, é só inativada. Mas fora isso, tá? A vacinação, ela tá indicada. Se for intramuscular, a contagem plaquetária só não pode estar tão baixa, mas, de maneira geral, você deve manter, né, o calendário do seu filho atualizado. Eu acho assim, gente, na dúvida, consulte o seu hematologista, né? Pergunte para ele. Às vezes a mãe vem e fala: poxa, eu levei meu filho no posto e falaram lá que não vão dar, que ele não pode tomar.
Então, assim, aqui tem. Então, assim, pega uma carta, fiz carta, pega uma carta com o seu hematologista, né? Que, assim, é o médico que acompanha a sua criança, que sabe a história da sua criança, sabe como é a PTI da sua criança, sabe se ela faz medicação, se não faz. E, enfim, atualize, né, o calendário vacinal. E é importante o que você falou das vacinas de vírus vivos, porque no período até os 5 anos é quando se tem muita vacinação dessas vacinas específicas. E tem que avisar o hemato, gente, também, porque ele vai fazer uma programação da medicação para fazer a janela para tomar a A gente vacina, né? fez esse adendo aí, né, da questão da vacina do vírus vivo. Agora, as crianças com PTI que necessitam usar imunossupressor é uma minoria também, tá, gente? Porque, assim, não é tratamento de primeira linha, né? Então, tratamento de primeira linha ali numa criança que tem necessidade de tratar, ou seja, uma criança com sangramento, seria imunoglobulina, né? Ou corticoide, mais em Dose baixa, né? não um uso prolongado, porque a gente sabe que o uso prolongado de corticoide não é bom para criança, né? Então, assim, os imunossupressores mesmo, então ciclosporina, azatioprina, essas drogas, elas são terapias de segunda linha. Então, é numa criança que sangra e não responde à terapia de primeira linha, né? Então, assim, em criança é uma raridade, não é a maioria, né, dos casos. Eu até ia te perguntar sobre o rituximab. A gente não vê tanta criança ainda usando o rituximab aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos virou quase primeira linha. Eu fiz uso, eu achei super agressivo. É, Para mim, muito não agressivo. é primeira linha em Não é criança. primeira linha. É terapia de segunda linha também, que, como eu acabei de falar, é uma minoria de casos, né? Porque a gente precisa de indicação de tratamento de um paciente que não responda à primeira linha, não responda à combinação, né, das drogas, por Medicamentos, sim. exemplo, corticoide com imunoglobulina, e aí sim você pode fazer o rituximab, tá? Mas Tá. não é tão frequente, Normalmente pode usar. o Revoleide vem primeiro, né, do que o rituximab, no caso, né? Dá pra gente generalizar, né? É É. muito individualizada, assim, depende do histórico do paciente, história de alergia, se tem alguma doença de base, se tem alguma contraindicação àquela droga, né? O Revoleide a gente consegue pegar só a partir dos 6 anos, então é maior, menor de 6 anos. É muito, não dá assim pra gente, não, é sempre assim ou é sempre assado. É muito individualizado. Essa é uma dúvida que algumas mães têm, da idade para o Revoleide. Eu falei, tem idade já, eu já falei aqui em alguns posts, porque não é qualquer criança que vai fazer o uso do Revoleide, até por conta da ação dele É liberado a partir de 1 ano, mas no Brasil no ainda Brasil. acima de 6 anos. Acho que agora tem as perguntas, né? É que a gente meio que tá falando, gente, a gente tá respondendo meio que perguntas, estamos indo. Mas a gente vai fazer as perguntas que vocês enviaram, algumas perguntas enviaram para a doutora também. A primeira pergunta que a gente selecionou aqui é da Karen Souza, que ela perguntou se é normal também baixar os glóbulos brancos com a PTI em andamento. Então vamos lá. Não, tá? Um dos critérios diagnósticos, quando a gente vai diagnosticar uma PTI, quando a gente vai falar que um paciente tem PTI, é que a alteração do exame seja só de plaqueta, seja uma plaqueta abaixo de 100 mil, tá? Com série vermelha, ou seja, hemoglobina, hematócrito normal, e com série branca normal também, tá? Mas é impossível que isso aconteça? Não é impossível. Às vezes o paciente, por exemplo, ele tinha alguma outra coisa, que ele tivesse o leucócito baixo e ele teve a PTI. Pode acontecer, mas não é o corriqueiro, não é o esperado. E nesses casos, quando a gente tem uma PTI atípica, que a gente fala, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, algum achado no exame físico que não é compatível com PTI, por exemplo, gânglios aumentados, o baço, o fígado aumentado, dor óssea, febre, outras coisas assim, e também outras alterações de hemograma, a gente tem a PTI atípica. E aí, às vezes, nesse caso, para confirmar diagnóstico ou para excluir, na verdade, né, um outro diagnóstico, uma leucemia, algum problema na medula, às vezes a gente tem que fazer o exame da medula óssea, né? Então,
Resumindo, não é, Não, não é normal, né? A PTI a gente espera uma alteração somente de plaqueta. E nesses casos, se a criança tem também alteração no leucócito, no neutrófilo, tá indicado a gente fazer aí o exame da medula. e é um exame que qualquer criança pode fazer, doutora? Gente, eu sei que assusta, mas é um exame extremamente tranquilo, tá? Adulto faz até acordado. Em criança, eu faço no centro cirúrgico com anestesista, porque criança, né, por motivos óbvios, Não fica parada. fica parada. Então, assim, eu acho mais confortável, né, mais seguro a gente fazer com anestesia no centro cirúrgico, mas é super rápido, tem alta no mesmo dia, tá? O índice de complicação é baixíssimo, então, assim, é um procedimento seguro, tranquilo. E, assim, outra coisa importante que agora que a gente entrou nesse assunto, eu acho legal falar, muita mãe fica assim, mas não precisa fazer exame da medula para dizer que é PTI. Fica Não, caçando exame. não precisa, tá? O diagnóstico de PTI é clínico, com o exame de sangue, né, tendo alteração só de plaqueta. E aí, como eu falei, no caso de uma PTI atípica, né, ou seja, de algum achado ali que não esteja se encaixando bem no quebra-cabeça, ou seja, que não seja esperado da PTI, que possa sugerir outra doença, aí sim está indicado fazer o exame da medula. A gente fez uma live com a Reumato e ela também explicou, a doutora Ana Júlia, a questão do exame clínico mesmo, quando vê algumas alterações que indicam lúpus, por exemplo, e aí o hemato costuma pedir exames de fator anti-RNA, exames para Corpos, né? Assim como às vezes, por exemplo, numa PTI crônica, por exemplo, é importante pedir também dosar imunoglobulina para ver se aquele paciente não pode ter nenhuma doença ali imune, né? Nenhuma imunodeficiência. Mas normalmente, gente, isso daí no primeiro achado ali é o que a doutora falou. Dá para perceber por conta das alterações visuais, mesmo no exame. O diagnóstico de PTI é clínico, tá? Então, assim, somente em caso de alguma coisa que não esteja ali normal, né? Que seja mais atípica, que a gente vai pedir outros exames no início, tá? Depois que vira crônica, ou seja, se passar de um ano, aí tá indicado para toda criança fazer o exame da medula, se não tiver feito antes, né, se não tiver tido necessidade, e outros exames também, como por exemplo os exames para lúpus, né, dosagem de imunoglobulina, ou função da É que normalmente, quando combina outra doença, normalmente aparece alguma coisa algum fora sintoma. da curva ali. Uma infecção urinária que pode ser por conta do rim, aí acaba aqui juntando com outras coisas, né? Normalmente, quando altera só a plaqueta mesmo, é o que a doutora falou, não tem o porquê você fazer um exame de medula numa criança se você não tem nenhum indício ali de que, Sim, se né? está muito típico, né, muito característico ali, fechando todos os critérios diagnósticos clínicos certinhos de PTI, aí não tem necessidade. Que, gente, é a grande maioria dos casos, tá? Só para ficar claro. Acho que 85%, né, doutora, mais ou menos. A Carlinha, né? Ela perguntou quais medicamentos devemos evitar nas crianças com PTI. Automedicação, ela tá falando. Não, mas essa é uma pergunta boa. Gente, só fazendo um parênteses, não estou aqui para prescrever nenhuma medicação, né? A gente está aqui para bater um papo, para conversar. Então, como é que a gente faz? Em PTI em criança, quando a dosagem, quando a contagem de plaqueta está muito baixa, eu diria ali abaixo de uns 20 mil, tá? Não está indicado fazer medicação anticoagulante, tá? E nem antiplaquetária. Antiplaquetária seria, por exemplo, a aspirina, os anti-inflamatórios não esteroidais, que usa muito em criança, por exemplo, o Alivium, que é o ibuprofeno, tá? Agora, você pode falar assim, nossa, mas e numa criança que tem alguma doença que, porventura, necessita dessas medicações, né? Aí é orientado que a gente mantenha a plaqueta dessa criança acima de 50 mil. Então, por exemplo, essa pode ser uma indicação de tratamento de PTI que não é sangramento, tá? É uma criança ali que tem necessidade de usar anticoagulante ou antiplaquetário regular e tá com uma contagem muito baixa. Então, às vezes, a gente vai precisar ir fazer uma medicação para PTI, para essa criança continuar usando as outras medicações dela.
É importante isso. E também, gente, é o que a doutora já tinha falado. Converse com a hematologista, com a pediatra hematológica, né? Tem, Porque é, vai medicar a um criança. hematologista pediátrico para acompanhar o seu filho se ele tem PTI, tá? Isso sem dúvida, É, não há sem dúvida da dúvida. necessidade. E cada caso é um caso, né? Tire sempre suas dúvidas, não automedique seu filho. Se você tem dúvida se essa é uma medicação que pode, que não pode, né? Enfim, você não é médico, não é da área da saúde, tem dúvida, não tem nenhum problema. Conversa com seu hemato, manda mensagem, tira a dúvida. Pergunta mesmo, fala assim, a gente sabe que também não é toda a febre de 37,5 que você vai correr com o filho pro médico, né? Conversa com o pediatra e fala, o que que eu posso dar, fala com o hemato, o que que eu posso dar numa febre? Ele vai te falar, isso aqui você pode dar, não vai afetar a plaqueta, mas claro, sempre Agora, avaliar. termos mais fáceis, assim, em questão de remédio, né, de dor e febre, que é em criança, é o que a gente mais precisa fazer. O único aí que, dependendo da contagem plaquetária, você não está indicado você fazer é o ibuprofeno, alívio e anti-inflamatórios, tá? Agora, Para adulto também não. Para adulto também. Adulto também não é indicado ibuprofeno. E até por conta de que você não tem como ficar controlando se você está com a plaqueta baixa. O adulto normalmente tem a plaqueta mais baixa, né? Menos de 50 mil. Então, normalmente, os médicos costumam não indicar. Mas, claro, é o que você falou, depende de cada caso. Se a criança está internada no. uma doença aí também que, sei lá, você precisa fazer uma aspirina, né? Enfim, alguma medicação assim. Aí temos a pergunta da Ale, que ela perguntou: gostaria de saber os riscos e eficácias da cirurgia de retirada de baço nas crianças. Tá, acho que isso a gente já falou um pouquinho, mas assim, só para não sei se estava todo mundo aqui, a retirada do baço na criança, ela é numa minoria dos casos, tá? Então ela é considerada um tratamento de segunda linha. Então, na verdade, para a gente indicar a retirada do baço numa criança com PTI, primeiro, ela tem que ter indicação de tratamento, né? Então, a indicação mais óbvia e mais frequente é o sangramento, né? E ela não responde aos tratamentos de primeira linha que a gente fala, que no Brasil são principalmente a imunoglobulina venosa, né? E o corticoide, que pode ser tanto venoso quanto oral. E aí depois vamos lá, então passamos para um segundo estágio. Vamos para a terapia de segunda linha. A retirada do baço, ela não é a única, né? A gente tem o rituximab, a gente tem outras drogas imunossupressoras, várias. E, assim, a retirada do baço, ela deve ser muito cautelosa, tá? O principal risco é o aumento da infecção, né? De uma infecção grave, principalmente por um certo tipo de bactéria, que a gente fala que são germes encapsulados, então, sei lá, pneumococo, por exemplo. E a gente nunca, assim, nunca diga nunca, né? Mas não vai fazer em crianças menores de 5 anos, tá? Porque aí o risco é muito alto de infecção grave. E também não é garantia que vai dar certo, gente. Não, A taxa da retirada de baço acho que é 60% de sucesso, mas tem os 40% que não é sucesso. isso E, e não é garantia de sucesso, né? E como a gente já comentou também um pouquinho no início, no caso da PTI refratária, né? Que em criança é uma minoria, mas existe, principalmente adolescente, né? Que tem ali o curso mais parecido com adulto, a retirada do baço, ela não vai resolver, né? não, não vai. São muito individualizada, né? E depende muito do caso do paciente, de que medicações já foram tentadas, de quais são os sintomas, qual a gravidade dos sintomas. E assim, não é uma vida normal depois que retira o baço. Eu falo por experiência própria. Eu sempre tenho que estar com a vacinação em dia, porque quando você retira o Fala baço, que é você tem que tomar importante. uma vacinação a cada 5 anos. Se E você além disso, eu evito várias coisas para não ter uma infecção, porque eu em sei. criança, se você retirar o baço, você tem que fazer penicilina profilática que fala, né? Então ali a cada 20 e poucos dias a criança, independente da idade, tá indicado fazer a penicilina. Então tem tudo isso, gente, para avaliar. É claro, tem que ver com o hematologista o custo-benefício na situação da criança, mas tem que levar em consideração o depois, porque você não retira o baço e acabou, né? A Você, gente você vai... comentou, eu falei do rituximab, de outros imunossupressores, acabei não falando. O Revoleide também seria uma opção aí, né? Uma alternativa à retirada do baço também.
E é uma boa tentativa, né? Que você pode tentar, né? Ali, se a criança tiver acima de 6 anos no Brasil. A Veridiana fez uma pergunta que a gente meio que já respondeu, se é possível ter a PTI sem manchas. E depende da plaqueta, é possível. É possível, tá? Então, em criança é até bem comum. Você pode ter PTI sem mancha roxa na pele e também sem sangramento, né? E quando tem alguma coisa, geralmente é mais comum que a criança tenha manchinha, mais comum que você perceba, né, a PTI, perceba que tem algo errado por manchinha no corpo do que por sangramento, tá? Mas é possível, por exemplo, às vezes tem um diagnóstico de PTI na criança que ela descobre por um exame de sangue aleatório, que estava sem nada, sei lá, às vezes foi fazer um exame de rotina ou foi ver uma outra coisa, né? E aí acabou fazendo um hemograma também e fez esse diagnóstico ao acaso. Então, sim, é possível ter PTI sem mancha e sem sangramento. E eu tenho que te perguntar uma coisa que a gente reparou bastante nas crianças que participam aqui do grupo e tal. É engraçado, não sei se isso é científico, mas elas têm mais petequias que quimoses, assim. Parece que as crianças têm mais petequias, aquelas manchinhas com petequia, né? Que são aqueles, para quem não sabe, aqueles pontinhos, né? Avermelhados. E a equimose é a manchinha roxa mesmo, né? E o hematoma é quando é a mancha roxa mais elevada, né? Que você tem uma elevação ali. Mas não, tem muita criança com equimose também, com mancha roxa. porque em adulto é difícil ver adulto com petequia. Não, é mais fácil ver adulto com petequia. Muito. A Catita pergunta, que acho que é uma pergunta que é a pergunta das mães, em geral. Quais situações é necessário ir para a emergência com a criança? É uma ótima pergunta também. Primeiro de tudo, então vamos lá. Quando ir para emergência, né? Numa criança que tem diagnóstico de PTI, se ela sangrar, tá? Qualquer sangramento? Sim, qualquer sangramento. Tá? Então, teve um sangramento pelo nariz, pela boca, numa menina adolescente, um sangramento menstrual muito, muito abundante, enfim, sangramento pelas fezes, qualquer tipo de sangramento, levar na emergência, tá? Se a criança que tem PTI cair, bater a cabeça, sempre oriento levar na emergência também, porque a gente sabe, né, até uma das indicações principais aí do tratamento evitar que tenha um sangramento no sistema nervoso, né? Então, se a criança bateu a cabecinha, sempre ir também para emergência, para a gente avaliar a contagem de plaqueta, ver se vai fazer exame de imagem, né? E se tiver também uma dor de cabeça, assim, inexplicável, do nada, muito, porque a gente fica com medo de ter sangrado também a cabeça. Tá? Eu acho que assim, o maior risco da PTI para qualquer, seja criança ou adulto, seria o AVC, né? O acidente vascular cerebral hemorrágico, que é muito raro, gente. Quando você lê os artigos, é que o pessoal não lê muitos artigos que eu coloco aqui, mas quando você lê, a porcentagem é muito baixa de AVC em pacientes com PTI. 1%, mais ou menos, ali uma média seria 0,5%. Isso, então, menos de 1% do mundo. É bem baixo, mas como a doutora falou, bateu a cabeça e tem a PTI, vai para o pronto-socorro, assim, cuidado nunca é demais, né? Vai. Agora que a Daiane perguntou sobre a fadiga na PTI. Se existe mesmo fadiga na PTI infantil ou não. Porque o filho dela sempre reclama que está muito cansado. Então, é difícil, né? Mas a gente vê que os pacientes falam de fadiga, né? Que seria cansaço, sim, tá? A explicação técnica de por que a baixa de plaqueta poderia estar relacionada com fadiga, a gente não sabe, né? Porque, por exemplo, em caso de anemia, é muito óbvio, né? Tem ali o cansaço, tudo, mas a gente vê que os pacientes com PTI, né? Com queda de plaqueta, podem ter queixa de fadiga, de cansaço, sim. Então, gente, é comum, tá? A gente fala de fadiga muito em adulto. Diria comum, né? Em criança não diria comum, mas pode. É porque a criança é mais ativa. É muito mais comum em adulto, né? É muito mais comum em adulto. É comum, mas pode acontecer. Mas como a criança acha que é mais ativa e fadiga, o melhor tratamento para fadiga é uma atividade física, é um movimento, é não ficar deitado, né? E a criança nunca vai ficar. Já tem motivos para estar cansado e fadigado, né?
É, então, assim, pode acontecer, mas é bem difícil acontecer por conta que a criança está sempre em movimento, assim. Ela não, é difícil você ver uma criança se entregando para o cansaço no primeiro cansaço. Então, eu acho que é por isso que também a gente não vê tanto relato de criança com fadiga. Acho que elas nem percebem que isso talvez seja uma fadiga ou. É, continuam ali. Agora vamos para as perguntas que mandaram para você, doutora, que aí você me passou e eu vou fazer, então. Já emenda aqui. A criança com PTI pode praticar atividade física? Tem restrição? Eu acho que essa é uma pergunta frequente também, né? Que as mães costumam se preocupar e perguntar bastante. A gente limita mais assim também pela contagem de plaqueta, tá? Geralmente ali uma contagem abaixo de 30, abaixo de 50 mil, evitar assim esporte de alto impacto, de colisão, esporte coletivo que um pode bater no outro, luta, então assim evitar isso. Agora plaqueta acima de 50 mil é mais seguro, tá? Da prática de esporte. Agora, vai andar de bicicleta, não sei o quê, sempre usar capacete, né? Pelo amor de Deus, gente. E natação, talvez seja atividade mais neutra, assim, para criança. Seria uma opção melhor. Agora, luta, futebol, basquete, numa contagem ali abaixo de 50 mil, evitar, tá? Tá certo. Agora, uma pergunta muito importante: se existe um valor de corte para as plaquetas para que indica um tratamento. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que, assim, o objetivo principal da live, no meu ponto de vista, são dois. Sim. Um é as pessoas entenderem que a PTI em criança é diferente do adulto, né? E é muito mais comum que ela seja aguda e que ela não vire crônica. E o outro é entender que, assim, não é toda. Quer dizer, são três. O outro é entender que não é toda criança que precisa tratar, que a gente tem indicações, né? A gente tem indicações de quando fazer esse tratamento. A principal indicação dessas é sangramento, mas a gente tem algumas outras também. Então, de repente, um paciente com uma contagem muito baixa de plaqueta, que é uma criança, por exemplo, pequena, muito agitada, que fica o tempo todo. A mãe não vai conseguir ele controlar 100%, né? Às vezes a gente vai ter que tratar por isso. Enfim, tem outras indicações. Agora, e o terceiro objetivo, eu acho, gente, não tem um número mágico, tá? Em criança, PTI, não existe um número que eu vou falar, olha, sempre abaixo de tal está indicado o tratamento. Não tem isso, tá? Então, assim, pelos consensos e tudo, se a gente tem um paciente que não está sangrando, que a gente vai conseguir manter um acompanhamento adequado, que ele não tem um estilo de vida perigoso, de queda, de tudo, a gente pode só fazer o watch and wait, né? Observar, tá? Sem intervir com medicação. Então, não tem um corte. Ah, meu filho tá com menos de 10 mil plaquetas. Exemplo, né? Para ficar mais prático. Meu filho tá com menos de 10 mil plaquetas, não tá sangrando, a mãe, enfim, é super certinha, mantém ali contato com o hematologista. Você precisa tratar? Não, não necessariamente, tá? Você pode não tratar. Assim, é claro que aí depende muito, né, de você dosar a ansiedade da família, da própria criança. Às vezes, se a criança é mais velha, causa uma ansiedade, assim, absurda com a questão do sangramento. Então, assim, tudo isso vai ser levado em conta, né? Assim, indicação de tratamento individual. O que não tem dúvida é sangramento. Tá sangrando, vai tratar. Agora, de resto, é uma decisão muito individualizada. A gente não tem um número mágico que eu vou falar, olha, abaixo de tanto, sempre vai tratar. E agora, uma dúvida que me apareceu. Em adolescente, mulher, que tem aquele início da menstruação, trata a PTI ou corta a menstruação Corta a menstruação. O ideal é que corte a menstruação, né? Faça aí uma pílula com progesterona. Às vezes, até se só o anticoncepcional não tá segurando, pode tentar fazer, por exemplo, um transamin ali naquele período menstrual para segurar mesmo o sangramento, tá? Mas o ideal é que toda menina, adolescente, com diagnóstico de púrpura, faça um controle aí pra gente tentar ao máximo não menstruar. Eu sou eu acredito muito nisso. Eu segui isso no meu tratamento também. E a minha médica, na época, eu descobri minha PTI por isso, viu, doutora? Porque eu fazia controle total da minha menstruação, porque eu não gostava de menstruar. Eu não sabia que eu já estava num curso de PTI, né?
Então, para mim, era muito incômodo. Então, eu tomava a pílula direto. Eu tomava aquela pílula especial que você emenda a cartela, né? Direto. E então, quando veio a menstruação, eu falei, tá, não é menstruação, porque eu não menstruo. E aí eu fui pro pronto-socorro, entendeu? Foi assim, aí eu fui pro pronto-socorro e foi quando eu descobri a PTI. E para mim foi e a médica falou, não, mesmo internada, ela falou, não vamos cortar, continua com a sua pílula, porque é muito importante a gente contra-atacar de outras formas, não só com medicamento para a PTI. Na adolescente, a gente segurar a menstruação. Tá, então, gente, anotado aí, hein? Porque tem mãe de adolescente aqui, tem adolescente assistindo que eu vi. Gente, outra coisa, isso tudo com prescrição do ginecologista, tá? Não saiam aí comprando pílulas que vocês acham aleatórias para as filhas. Às vezes, alguma adolescente pode ter, por exemplo, uma contraindicação para usar hormônio, né? Então, assim, Sim. todo paciente tem que ser avaliado, tá? A pílula, enfim, o DIU, tudo tem que ser indicado pelo ginecologista, tá? Fazer aquele exame de risco de trombose, né? Eu cheguei a fazer esse exame para poder tomar. Minha ginecologista na época pediu. E também o estudo da pílula ideal para não ter efeitos colaterais. A minha eu não tenho nenhum efeito colateral. E a gente sabe que pode ter, né? Se você não se adapta àquela dosagem. Então é importante. Mas eu acho que é o que a doutora falou. Se você puder cortar a menstruação e manter aquela adolescente com um nível seguro, sem medicação, porque o corticoide na fase de desenvolvimento, eu ia te perguntar isso, ele afeta um pouco, não afeta, doutora? Então, Em dose alta, né? Em dose... Por exemplo, 4 dias, né? Aquele tempo mais curto que está indicado às vezes no tratamento, não tem nenhum problema. Agora, assim, o problema é um uso prolongado, que aí pode afetar crescimento, né? A gente sabe que o corticoide ele tem uma série de efeitos que pode aumentar a glicose, tem uma série de efeitos de pressão alta, tem uma série de efeitos colaterais. Então, em criança, a gente não pode fazer o uso contínuo de corticoide, né? Se a gente está com uma PTI, por exemplo, que está fazendo um uso contínuo de corticoide, né? Já está ali mais de 1, 2 meses, a gente já tem indicação aí de avaliar, então, de repente, para uma terapia de segunda linha, né? Como essas outras que a gente já conversou. Porque não Nossa, pra mim, eu amo ouvir você falar isso, porque às vezes tem umas mães aqui que falam que o filho toma corticoide direto há 3 anos, 20 miligramas, e eu falo, gente, tem que avaliar. até uma das indicações, né, da gente avaliar aí a terapia de segunda linha é se essa criança ou adolescente, enfim, ele é dependente de corticoide, né, e está usando por tempo prolongado. Isso por si só já seria uma indicação aí para a gente pensar em outras opções de tratamento. Tá certo. Eu acho que é isso. A gente respondeu todas as perguntas. Tem mais perguntas com você, doutora? O pessoal mandou aí, né? Foi o ponto de corte, né? Que você falou, que a gente acabou de falar. Perguntaram de novo sobre a questão de se é possível não ter mancha roxa, não sangrar, a gente já respondeu. E perguntaram também quando está indicado fazer o exame da medula óssea, que a gente já respondeu aí um pouquinho, né? Mas então, não é necessário para fazer o diagnóstico do paciente, tá? A gente tem indicação nos casos da PTI atípica, então se tem ali no exame físico alguma coisa que possa sugerir outra doença, por exemplo, gânglios aumentados, dor na perna, dor óssea, né? Febre persistente, baço palpável, fígado palpável. Se tem outras alterações no hemograma, além da plaqueta baixa, às vezes alguns médicos gostam de fazer antes de começar o corticoide, tá? Isso não é um consenso, não é obrigatório, mas pode ser feito. Quando essa PTI ela vira crônica, também está indicado fazer o exame da medula. E antes do Revolade também é indicado fazer. É basicamente essas indicações para fazer o exame da medula nos casos de PTI. E acho que é isso. Acho que respondemos aí várias perguntas. Tem umas perguntas que chegaram agora na live só. Uma mãe perguntou, a Noelle, PTI em criança de menos de 2 anos, curada, ela pôs entre aspas, curada, tem chance de voltar? A gente não tem como saber, né, doutora? Pode voltar, né? Na verdade, assim, pode estar em remissão, que a gente fala. E, na verdade, às vezes a criança mantém ali uma contagem normal de plaqueta e ela tem, por exemplo, uma infecção viral. É uma infecção que seja, né? Isso ali pode voltar a cair plaqueta, sim. A gente, é aquilo, né? Infelizmente, não tem como prever como vai ser o curso daquela criança. Sim.
Por isso que tem que manter o acompanhamento, né? E uma coisa que a gente não falou que eu acho interessante falar, quando acaba esse acompanhamento com o hematologista pediátrico, quando essa criança está de alta, né? Então a gente fala que quando entra em remissão, né? Então quando a contagem normaliza, mas tem que estar normalizada, no mínimo 6 meses com contagem normal. Mas ideal de 6 meses a 1 ano com contagem normal, tá? Pra gente parar de fazer exame periódico e de fazer o acompanhamento. No adulto é basicamente 1 ano, 6 meses a 1 ano, mas tem o desmame, normalmente a gente faz o desmame do medicamento, né? Exatamente para quando a gente toma muito tempo, eu tomei 2 anos, então para porque ver se não tá pode estar dependente. fazendo medicação, né? Às vezes tá acompanhando, mas pode nem estar fazendo medicação. A grande maioria não tá fazendo medicação. Eu acompanho 1 vez por ano, eu já tô, graças a Deus, nessa fase de 1 vez por ano. Muito bom, Vai chegar para todo mundo, gente. Adorei Eu acho que é isso. As outras perguntas era de PTI adulto. Não posso fazer, gente. Aqui é PTI infantil. A gente não está falando de PTI adulto. Então, perguntar da Dapizona, mas acho que a Dapizona que não foi respondida, quiserem mandar direct lá no meu Instagram, podem mandar. Eu sempre respondo. Se eu não responder no dia, eu respondo assim que possível, tá? Podem deixar dúvidas. E foi um prazer estar com você, Marília. Adorei nossa conversa. Acho que foi super produtiva. adorei. Espero que tenha... Eu vou deixar salva a live, doutora. Eu vou passar para você também. E eu sempre deixo lá no canal do YouTube, é um canal só para live, porque tem muitos pais, avós também, que não têm acesso ao Instagram. E aí algumas pessoas me falam, minha mãe quer assistir, mas ela não tem Instagram, né? O avô e a avó que cuida da criança, né, também. Então a gente fez um canal para pôr as lives no YouTube só para ter acesso fácil, mas não é um canal de conteúdo, né? Só para live mesmo. Mas eu deixo sempre aqui no Instagram e eu passo para você também a live, se você quiser baixar no seu. Eu Muito bom, Então, acho que é gente. isso, gente. Um beijo. Obrigada, doutora. Eu amei. Amei. Eu amei te conhecer. Eu amei, assim, o seu contato veio através de uma mãe de paciente há uns meses, anos, acho que 1 ano atrás, no começo da pandemia, acho que foi. Ai, como é que é o nome? Puta, é tanta gente que eu converso todo dia. Mas é a mãe de uma paciente, ela é jornalista, eu acho. A mãe, peraí, eu não vou lembrar o nome. Mas a filha dela vai com você, passar com você. E aí ela tava conversando comigo, que a filha dela já tinha até tomado a dose. Logo que começou a vacinação infantil, ela falou assim: não, a Imato já liberou, já me deu o relatório, já tomou a dose. Eu falei, nossa, que rápido, acho que você foi a primeira criança que tomou vacina contra a Covid. E aí ela me passou seu contato. Ela falou, você tem que conhecer, ela é maravilhosa, ela atende lá na Barra. Eu falei, então eu preciso conhecer, porque sempre tem gente me pedindo indicação, e eu falo assim, os médicos de São Paulo, que eu conheço pessoalmente, quando eu indico, eu falo, gente, eu conheço pessoalmente, eu sei que essa pessoa, né? E claro, e aí eu conheço vários, até por encontros e tudo, só que para mim, quando eu faço a live, que eu converso, a gente sente, né? Eu já segui você faz 1 ano, então eu já sabia que você sabia tudo. Eu tava tranquila, que eu falei, ela vai saber responder tudo, porque ela sabe. Aperfeiçoando, mas isso é importante, lendo artigo novo, enfim, sempre a medicina sempre tem novidade aí pra gente, né? Isso é importante, então a gente está começando um trabalho maior agora, porque a gente era um grupo, né? Agora somos uma associação de PTI mesmo, a primeira do Brasil, única por enquanto. E aí a minha ideia é essa, de fazer esse grande rede de contato com os hematos pelo Brasil, até porque a gente sabe que às vezes... Eu acho que vocês conseguem ajudar muito, né, os pacientes, eu acho muito legal. Tem um Instagram que eu acho incrível também, né, que é de outra doença, mas é das mães com filhos com deficiência de 16PD. Eu acho muito bom. Sim, eu conheço. Vocês ajudam muito, né, os pacientes, trazem muita informação legal. Então, é bem bacana. Então, gente, sigam a doutora Luísa, @doutora.luizalbagli, né? É assim, né? Não, é arroba. A doutora Luísa com Z.albagli. Albagli, isso. Mas eu vou colocar na descrição da live o arroba dela, gente. Vou pôr também nos stories. Sigam, porque ela coloca muito conteúdo bom, ela tira dúvida, ela faz caixinha. Eles adoram o médico que faz caixinha. Podem ir lá perguntar, tá bom? Tô sempre disponível aí. E agora vocês sabem que ela faz telemedicina também, então, sim, por favor, gente. Pode marcar. Então tá bom, doutora. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.
Boa noite.